Como Deus silencia narcisistas para sempre? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem prosperar enquanto espalham dor e manipulação ao seu redor? Por que narcisistas conseguem enganar, controlar e destruir vidas aparentemente sem consequências? Se você já foi vítima de abuso narcisista, provavelmente questionou: onde está Deus nesta situação? Por que Ele permite que isso continue? A verdade é que Deus não está em silêncio. Ele está orquestrando algo muito maior do que podemos ver. O que parece ser tolerância divina ao mal é, na verdade, uma estratégia perfeita de justiça que opera em dimensões que nossa mente limitada não consegue compreender completamente. Como escreveu C.S. Lewis, o bem e o mal crescem com juros compostos. É por isso que as pequenas decisões que você e eu tomamos todos os dias são de importância infinita. A Escritura nos revela em 1 Samuel 2:9 uma verdade poderosa. Ele guarda os passos dos seus santos, mas os ímpios são calados nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Esta não é apenas uma promessa futura. É uma realidade presente que Deus está executando agora mesmo na vida de cada narcisista que você conhece. O que torna esta revelação ainda mais extraordinária é compreender que Deus usa o próprio orgulho do narcisista como instrumento de sua queda. Eles constroem seus impérios de mentiras sobre fundações de areia. E quando Deus decide agir, todo esse castelo de cartas desmorona em um instante. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus humilha os soberbos e exalta os humildes. Mas aqui está o que pode chocar você. Deus não silencia narcisistas apenas para puni-los. Ele o faz para proteger você, para restaurar sua dignidade roubada e para demonstrar que sua justiça nunca falha. Cada lágrima que você derramou foi contada por Deus. Cada humilhação que sofreu foi registrada em seus arquivos celestiais. E quando chega o momento certo, o tempo de Deus, não o nosso, Ele age com uma precisão que deixa até mesmo os mais arrogantes completamente sem palavras. Imagine por um momento aquela pessoa que parecia invencível, que manipulava todos ao redor, que se achava acima de qualquer lei ou consequência, de repente se vê completamente exposta, despida de toda a sua falsa grandeza, reduzida ao silêncio mais absoluto. Não é vingança humana, é justiça divina operando com perfeição. A questão não é se Deus vai silenciar os narcisistas em sua vida. A questão é, você está preparado para testemunhar essa manifestação do poder de Deus? Você está pronto para ver como aquele que criou o universo trata com aqueles que oprimem seus filhos? Porque quando Deus age, não há força humana, não há manipulação, não há charme narcisista que possa resistir à sua autoridade suprema. O abuso narcisista é uma das formas mais devastadoras de violência psicológica que existe. Diferente de outros tipos de agressão, o narcisista não apenas fere, ele destrói sistematicamente a identidade, a autoestima e a percepção da realidade de suas vítimas. Eles são mestres em criar uma realidade paralela, onde são sempre os heróis, e você é sempre o vilão. Esta dinâmica perversa se manifesta de maneiras sutis e aparentemente inofensivas no início. O narcisista começa com o que chamamos de love bombing, um bombardeio de afeto, atenção e promessas que parece bom demais para ser verdade. E é exatamente isso, mentira desde o primeiro momento. Como nos alerta Provérbios 26:25, quando falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Na Bíblia, encontramos exemplos claros de personalidades narcisistas e como Deus lidou com elas. Nabucodonosor, rei da Babilônia, é talvez o exemplo mais marcante.
Sua arrogância chegou ao ponto de ele declarar: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Soa familiar? Quantas vezes você ouviu seu abusador se gabar de suas conquistas, minimizar suas contribuições e reivindicar crédito por tudo de bom que acontecia? O narcisista moderno opera com as mesmas táticas milenar: gaslighting, fazer você duvidar da própria sanidade; triangulação, usar outras pessoas para provocar ciúmes e insegurança; projeção, acusar você dos próprios defeitos deles; e isolamento, cortar seus laços com família e amigos. Eles criam um ambiente tóxico onde você constantemente anda sobre ovos, tentando adivinhar qual versão dessa pessoa aparecerá hoje. C.S. Lewis observou perspicazmente: nunca descobrimos a força do impulso maligno dentro de nós até tentarmos combatê-lo. Esta verdade se aplica perfeitamente ao narcisista. Eles raramente reconhecem sua própria maldade porque nunca tentaram verdadeiramente combatê-la. Em vez disso, eles aperfeiçoaram a arte de projetar seus defeitos em outros. Na vida cotidiana, o abuso narcisista se manifesta em relacionamentos familiares disfuncionais, casamentos destrutivos, ambientes de trabalho tóxicos e até mesmo em comunidades religiosas. O narcisista usa sua posição, seja como cônjuge, pai, chefe ou líder espiritual, para exercer controle absoluto sobre outros. Eles fazem você sentir que é louco, que é inadequado, que deveria ser grato por eles tolerarem você. O aspecto mais devastador é como eles pervertem até mesmo conceitos bíblicos para manter controle. Eles citam versículos sobre submissão, perdão e honrar os pais completamente fora de contexto, transformando a palavra de Deus em uma ferramenta de opressão. Isso cria uma confusão espiritual profunda na vítima, que começa a questionar se Deus realmente se importa com seu sofrimento. Mas aqui está a verdade que o narcisista não quer que você saiba: Deus vê tudo. Abacuque 1,13 expressa exatamente o que você está sentindo. Tu és muito puro de olhos para veres o mal e não podes contemplar a iniquidade. Por que olhas para os que procedem perfidamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Deus não está calado por indiferença. Ele está preparando uma resposta que será tão completa e definitiva que deixará o narcisista completamente sem recursos. O silêncio aparente de Deus não é aprovação do mal, é paciência estratégica. Como nos ensina 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está dando ao narcisista oportunidades de mudança genuína, mas quando essa porta se fecha, a justiça divina é absoluta e irreversível. A solução espiritual para o problema do narcisismo não vem através de psicologia humana ou técnicas de autoajuda, embora estas possam ter seu lugar. A verdadeira libertação vem através do poder de Deus, operando em dimensões que transcendem a compreensão natural. Jesus Cristo nos ensinou em Mateus 10,16: Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esta sabedoria é fundamental para lidar com narcisistas. O apóstolo Paulo nos dá uma estratégia clara em Efésios 5:11. E não sejais participantes das obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Isso significa que nossa resposta ao abuso narcisista não deve ser silêncio complacente, mas exposição corajosa da verdade. Não devemos tapar o sol com a peneira ou fingir que o abuso não existe para manter a paz.
C.S. Lewis escreveu: "A dor é mal desmascarado, inconfundível. Todo homem sabe que algo está errado quando está sendo ferido. Deus permite que sintamos a dor do abuso narcisista precisamente para que reconheçamos sua natureza maligna e busquemos sua proteção e justiça. A dor não é punição, é um alarme espiritual alertando que algo precisa mudar." Jesus demonstrou como confrontar o mal de forma estratégica. Em Mateus 23, ele não teve medo de chamar os fariseus narcisistas pelo que realmente eram, serpentes, raça de víboras. Mas ele fez isso com autoridade divina e timing perfeito. Para nós, a abordagem pode ser diferente, mas o princípio permanece. A verdade deve ser dita, limites devem ser estabelecidos e a justiça deve ser buscada. O discernimento espiritual é crucial neste processo. Provérbios 27:14 nos adverte: "O que bendiz ao seu amigo em alta voz, levantando-se de madrugada por maldição, se lhe contará." Narcisistas são especialistas em gestos grandiosos e palavras vazias. O discernimento nos ajuda a ver através da fachada e reconhecer as verdadeiras intenções. A oração também se torna uma arma poderosa. Salmos 101:8 declara: "Cada manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos Esta os não que é uma praticam oração a de vingança iniquidade, pessoal, mas um alinhamento com a justiça de Deus. Quando oramos pelos narcisistas em nossas vidas, pedimos que Deus intervenha, seja através do arrependimento genuíno deles ou através de consequências que os impeçam de continuar causando dano. O exemplo de Daniel nos ensina sobre resistência espiritual. Mesmo quando o narcisista Nabucodonosor tentou forçá-lo a se curvar diante de ídolos, Daniel manteve sua integridade. Ele não foi desrespeitoso, mas foi inflexível em seus princípios. Da mesma forma, podemos manter nossa dignidade e valores cristãos mesmo quando pressionados por narcisistas. A libertação também envolve quebrar laços espirituais unholy, que se formaram através do abuso. 2 Coríntios 6,14 nos ensina sobre não nos unirmos em jugo desigual. Às vezes, isso significa cortar completamente o contato com o narcisista. Outras vezes, significa estabelecer limites rígidos que protegem nossa sanidade e espiritualidade. Deus prometeu em Isaías 54:17: "Toda ferramenta forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás." As manipulações, mentiras e ataques do narcisista não têm poder permanente sobre sua vida quando você está sob a proteção divina. Deus está preparando uma vitória tão completa que até mesmo você ficará surpreso com sua magnitude. Viver esta verdade sobre como Deus silencia narcisistas nos dias de hoje requer sabedoria prática combinada com fé inabalável. Muitas vítimas de abuso narcisista cometem o erro de tentar amar o narcisista de volta à sanidade, ou de usar versículos sobre perdão de forma inadequada para justificar permanecer em situações abusivas. Mas Deus nunca chamou seus filhos para serem capachos espirituais. A primeira orientação prática é aprender a estabelecer e manter limites saudáveis. Provérbios 22:5 nos ensina: "Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles." Isso significa que você tem não apenas o direito, mas a obrigação espiritual de se proteger de pessoas que consistentemente causam dano à sua vida. Um erro comum é tentar explicar-se repetidamente para o narcisista, esperando que eles finalmente entendam como suas ações são prejudiciais. C.S. Lewis nos adverte: "Não desperdicem palavras com pessoas que merecem seu silêncio.
Narcisistas não mudam através de explicações lógicas ou apelos emocionais. Eles só respondem a consequências reais. Na prática, isso significa parar de justificar suas decisões para o narcisista. Quando você diz não, não precisa fornecer um ensaio explicando suas razões. Não é uma frase completa. Quando você estabelece um limite, não precisa da aprovação deles para mantê-lo. Sua autoridade vem de Deus, não da concordância de quem está abusando de você. Documentar comportamentos abusivos também é uma prática sábia. Mantenha registros de conversas, e-mails, mensagens de texto e incidentes. Isso não é falta de fé, é sabedoria bíblica. Provérbios 27:14 nos ensina que palavras podem ser usadas tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. E narcisistas são mestres em distorcer a realidade. Ter evidências concretas protege você do gaslighting. Buscar apoio de uma comunidade de fé saudável é fundamental. Hebreus 10:25 nos exorta a não abandonar nossa congregação. Mas isso não significa permanecer em uma igreja que permite ou encoraja o abuso. Procure líderes espirituais que entendem a dinâmica do abuso narcisista e que priorizarão sua segurança sobre a manutenção da unidade superficial. Financeiramente, tome medidas práticas para proteger-se. Tenha contas bancárias em seu nome, documentos importantes em local seguro e, se necessário, um plano de escape. Provérbios 21:5 declara: os projetos do diligente certamente conduzem à abundância, mas todo precipitado certamente à pobreza. Planejar sua independência não é falta de fé, é mordomia responsável dos recursos que Deus lhe deu. É importante também reconhecer que o perdão bíblico não significa permitir que o abuso continue. O perdão liberta seu coração do amargor, mas não elimina a necessidade de consequências ou proteção. Jesus perdoou seus crucificadores, mas isso não significou que ele se ofereceu para ser crucificado novamente. Uma passagem de apoio crucial é Salmos 27:14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar no Senhor não significa passividade, significa agir com timing divino e dependência de sua força, enquanto você toma as medidas práticas necessárias para sua proteção e liberdade. Lembre-se, Deus não está pedindo para você ser um mártir do abuso narcisista. Ele está chamando você para ser um sobrevivente vitorioso que demonstra seu poder de libertação para outros que ainda estão presos na mesma situação. A história de cada pessoa que se libertou do abuso narcisista é um testemunho vivo do poder de Deus operando em nossos dias. Quando você entende que Deus não apenas permite, mas orquestra ativamente o silenciamento de narcisistas, sua perspectiva sobre sua própria situação muda completamente. Você não é mais uma vítima esperando um milagre. Você é um filho de Deus aguardando a manifestação de uma vitória que já foi garantida nos lugares celestiais. A verdade mais libertadora que você pode abraçar hoje é esta: o narcisista em sua vida não tem poder real sobre seu destino. Toda a manipulação, toda a intimidação, todo o controle que eles exercem é uma ilusão temporária que Deus está permitindo por um propósito específico. Como C.S. Lewis observou, a experiência é um professor brutal, mas você aprende. Meu Deus, como você aprende! Deus está usando até mesmo esta experiência dolorosa para forjá-lo em alguém mais forte, mais sábio e mais compassivo. Nabucodonosor aprendeu da maneira mais difícil que existe um Deus no céu que abate aqueles que andam em soberba. Depois de 7 anos comendo grama como animal, ele declarou:
Todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Quando Deus decide silenciar um narcisista, não há charme, não há manipulação, não há rede de apoio que possa impedir sua justiça. O mais impressionante é que você tem um assento na primeira fila para testemunhar essa justiça divina em ação. Você verá com seus próprios olhos como Deus desfaz os esquemas narcisistas, como Ele expõe as mentiras, como Ele remove as máscaras e revela a verdadeira natureza daqueles que o feriram. E quando isso acontecer, você entenderá que cada lágrima que derramou teve um propósito eterno. Sua libertação não é apenas sobre você, é um sinal para outros que ainda estão presos. Isaías 61:3 promete que Deus lhe dará óleo de gozo em lugar de tristeza, vestido de louvor em lugar do espírito angustiado. Você se tornará uma árvore de justiça, plantada pelo Senhor para demonstrar sua glória. Sua vida restaurada será a prova viva de que Deus nunca abandona seus filhos nas mãos de opressores. O futuro que Deus preparou para você é tão diferente do que você tem vivido que será quase impossível acreditar que é a mesma pessoa. Onde antes havia confusão, haverá clareza. Onde antes havia medo, haverá confiança. Onde antes havia isolamento, haverá relacionamentos saudáveis e edificantes. E mais importante, onde antes havia o silêncio imposto pelo narcisista, haverá sua voz forte e clara, contando para o mundo inteiro como Deus liberta os cativos. Jeremias 29:11 ainda é verdade para você hoje, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim que você espera não é apenas escape do abuso, é uma vida tão abundante e vitoriosa que fará todo o sofrimento passado parecer um pesadelo distante. Vamos fazer juntos uma breve oração. Pai Celestial, obrigado porque o Senhor vê cada lágrima, conhece cada dor e está preparando uma libertação completa. Conceda-nos sabedoria para agir no seu tempo, coragem para estabelecer limites saudáveis e fé para confiar que o Senhor silenciará definitivamente aqueles que nos oprimem. Que nossa vitória seja um testemunho do seu poder para outros que ainda estão lutando. Em nome de Jesus, amém. Sua jornada de libertação é um testemunho poderoso. Comente o que mais te marcou nessa reflexão. Você já viveu algo assim? Está conseguindo aplicar essas verdades? Se você já venceu, compartilhe sua experiência para dar coragem a alguém que ainda está na batalha. Se ainda está lutando, saiba que não está sozinho. Siga o canal para continuar recebendo encorajamento bíblico para sua caminhada rumo à liberdade total. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima reflexão de Lewis.